Abra suas Bíblias. O tema da nossa mensagem, eu sei que a hora está um pouco avançada, vou tentar ser breve, é santidade versus religiosidade. A santidade contra a santidade em confronto com a religiosidade. Na minha leitura diária, na minha leitura no meu devocionais que eu faço, estou lendo Isaías. Eu tenho uma maneira lá talvez especial, diferente, de fazer a minha devocional e a leitura bíblica. E meus olhos bateram no capítulo 58, eu me lembro disso, não faz muito tempo. E eu fiquei muito emocionado. Separei o texto, botei nas minhas anotações que eu faço nas minhas devocionais. E eu sabia que Deus tinha me dado uma palavra. Vamos então tentar aquilo que Deus colocou no meu coração, compartilhar com vocês. E a ideia é sempre nós pensarmos, repensarmos, como está a nossa vida cristã. Como é que nós estamos diante desse tema? A santidade versus a religiosidade. O capítulo, eu recomendo que vocês todos possam ler, eu não vou ler todo o capítulo 58, são só 14 versículos. Tá? Mas eu separei, você colocou o texto principal, não é, Caio? Sim. Então eu separei o versículo 8, né, Caio? É 8 a 11? De 1 a 14. Tá, vê aí. Deixa eu ver. Ô, Caio, tá na NVI isso? Você colocou de 6 a 9 o principal, mas a leitura completa é de 1 a 14. Não, filho, o texto, a versão é NVI? Engraçado, não está batendo. Ah, tá aqui. É de 6 a 9. 6 a 9. 6 a 9. É isso mesmo, Obrigado. É que tá meio complicado para mim ler ali. Posso ler aqui. É melhor ler no seu. O jejum, Isaías escreveu, o jejum que desejo não é este. Isso é a palavra de Deus revelada a Isaías. Tá? Então é Deus que está falando com o profeta. O jejum que desejo não é este. Na verdade, é uma pergunta. O jejum que desejo não é este? Qual? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Então Deus falando, não é esse o jejum que eu gostaria de receber? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar os pobres, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Deus está perguntando, não é esse o jejum que eu queria de você? Aí sim, Deus continua falando, a sua luz irromperá como a alvorada. A sua luz quem? Nossa, quem vai praticar o jejum? A sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. É pesado esse texto. E eu vi nisso
a oportunidade de nós repensar. Eu, inclusive, porque o impacto que eu recebi ao ler isso em Isaías era: é isso que eu estou fazendo? Será que eu não estou equivocado? Nós, o Brasil, particularmente, vive um momento onde o Evangelho prosperou imenso. No Brasil, a quantidade de cristãos evangélicos, sei lá, era 60, 70 milhões. Só de evangélicos são 6, 7 vezes maior que Portugal inteiro. Mas eu fico a perguntar, até que ponto isso é essência, isso é palpável, isso é real. Não é só um inchaço. Porque você, veja bem, você pode ter saúde e não ser inchado. Gordura não é indireta para ninguém, tá, Felipe? Gordura não é sinal de saúde. Pode até ser o contrário, sinal de doença. Ok? Tivemos na América, é impressionante a quantidade de gordo nos Estados Unidos. A gente vê na rua, é palpável isso. E nós sabemos que isso é uma crise grave na América, a obesidade. E o mundo está ficando assim. Mas eu vi nisso uma similitude com o Evangelho. Então, o fato do Brasil ter, se somos 200 milhões de habitantes, 30% já vai para 70 milhões de crentes. Será que nós somos 70 milhões de pessoas que têm um nível de relacionamento daquele que Deus queria que tivéssemos com Ele? Então eu fico pensando nisso. A religiosidade. O que é religiosidade? A religiosidade, a religião, é um rito, um ritual. Eu, particularmente, defino como religião tentativa do homem se relacionar com Deus. A religião é aquilo que leva o homem a Deus. O que é que leva o homem a Deus? Inclusive a palavra religião latina é religare, que significa ligação com Deus, que liga o homem a Deus. E até que ponto a religião hoje, aquilo que nós entendemos por religião, está realmente ligando o homem a Deus? Será que é isso que Deus quer de nós? Eu, particularmente, eu não vou dizer abomino, que é muito pesado, mas eu não gosto que me rotulem como religioso. Isso para mim é ofensa. O Sidney, colegas que não são cristãos, por exemplo, se eles disserem, né? O Sidney é muito religioso, eu gosto dele por causa disso. Eu vou imediatamente contrapor, não vou obrigar, não, só de novo. A religião não salva ninguém. A religião não me salva. E eu não prego religião. O que eu prego, o que eu ensino é relacionamento. Relacionamento, sim. Amém. Relacionamento do quê? Do homem com Deus. Amém. E só tem uma maneira. Só existe uma única maneira de eu me relacionar com Deus. É através de Jesus Cristo. Amém. Não há outro caminho. Não há outro meio. Só há um caminho. Há um clichê, né, popular que diz que não importa a religião, porque todo caminho leva a Deus. Não. O único caminho para Deus é Jesus. Amém. Se na minha igreja, se na minha denominação, Jesus é pregado nisso, é essa a verdade, então essa denominação está boa. O resto é eu me acomodar, eu me adequar, eu gostar, né? O resto é isso. Mas é Jesus Cristo, não há outro meio. Só que o homem, porque o diabo, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Significa que o diabo ele não tem como impedir a igreja, o cristão, de avançar. Ele não consegue ficar na frente da igreja, ele vai ser atropelado. Porque a igreja santa, a noiva de Cristo, ela é um ser
espiritual extremamente poderoso. A igreja, quando ora, alguma coisa acontece. E agora, no final depois da mensagem, ela está falando algumas mudanças que vão trazer nessa direção. Muito por causa dessa palavra. Por causa do nosso equívoco de como buscar Deus, como caminhar com Deus. E qual é o nosso equívoco? É a religiosidade. O que se opõe à santidade, que deveria ser o nosso alvo, não é o pecado, não é a vaidade, não é a religiosidade. Esse é um grande objeto antagônico da santidade. É a religiosidade. E o que é a religiosidade? A religiosidade é esse conceito de religião que eu criei, né? Que é um conceito que me inspirou no animismo, por exemplo, da África antiga, onde os falsos deuses, o paganismo, e vocês sabem, eu não estou ofendendo o São Tomé se eu falar isso, estou? Não. Estou falando do passado. Olha quantos São Tomé temos aqui que são cristãos, tanto quanto nós. Alguns até mais do que nós, né? Que é o conceito animista antigo. O que é o conceito animista? Um conceito padrão. Que nós temos que agradar a Deus. Para quê? Para receber os seus favores ou aplacar sua ira. As pessoas, desde as mais remotas épocas, tinham esse conceito. Eu preciso agradar a Deus para receber de Deus bênçãos ou aplacar a ira de Deus. Porque todos têm uma ideia que se Deus se irá contra nós, né, é terrível. A Bíblia fala, o reino da coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então vamos agradar a Deus, né, para ficar tudo bem. Aí nasceu a religião. Então veja que muitos dos conceitos de religiosidade é esse. É eu fazer coisa no sentido de agradar a Deus. Irmãos, não existe nada que eu faça de bem que vai fazer Deus gostar mais de mim. Amém. Qualquer esforço teu para fazer Deus te amar mais do que Ele te ama é inócuo, sem efeito. Não adianta, não precisa. Eu não preciso fazer nada para agradar a Deus. Para Deus me aplaudir, e Deus me dar dinheiro, e Deus me dar uma mulher bonita. Eu não fiz nada para ter uma mulher bonita, e Deus me deu uma gata maravilhosa. Envelheceu ela, né? Mas ela continuou. A mesma menina de 16 anos. Quem já foi lá em casa já viu ela com Uma boneca antiga, né, querida? Agora é uma boneca antiga, né? Agora é a mulher? Boneca antiga. É uma boneca antiga, mas que dá muito sumo. Só fique claro isso. O que eu fiz para merecer isso? O que você fez mais para merecer estar isso? Bora fugiu. Mas o maior exemplo aqui hoje é o Stone. Stone, o que você fez para merecer a queda? O que você fez, Stone? Para merecer a queda? Ele está ali abobalhado. Stone, ele sabe que a queda é mudaria para o caminhão dele. Sabe, Stone? Não tem nada que eu faça para merecer qualquer favor de Deus. O João está pensando que ele vai passar batido. Ô, João, tanto quanto o Stone, você também não fez nada para merecer a vida. O Olha está lá, também, ele apareceu lá também. Não fez nada para merecer a vida. E o Felipe? Fez um filho. Fez um filho, pastor. Fez um filho. Um filho, Felipe. Perdoe-me. Fez um filho. Um filho. A minha comprei no cartão do Digo. Poxa. Eu o quê? Então, fala, olha. Eu o quê? Não, você não fez nada para merecer a rica.
Falei mentira? Falei mentira? Não, então tá bom. Irmãos, eu estou querendo dizer com isso que todas as bênçãos que você olhar para o seu lado, elas são graciosas, você não fez nada para merecer o amor de Deus. Não adianta você agora, sabe, trazer para a igreja muito dízimo, muito dinheiro, dar para o pastor. Não, eu aceito, mas Deus não vai gostar mais de você por causa disso. Também não tem nada que você deixe de fazer que vai fazer Deus gostar menos de você. Você já pensou se Deus fosse computar as vezes que eu falhei, que eu errei, as vezes que me esqueci dele, dei as costas para ele, que não ouvi, ou que me envergonhei dele? Quando o Eclesiastes fala que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã, que a misericórdia do Senhor é uma causa de não ser consumido, isso é uma verdade espiritual, teológica, tremenda, que eu tenho que ter consciência. Porque qual era o mérito? O que eu merecia hoje ganhar? Sabe o que é? A morte. Eu não devia estar vivo. Você, irmão, não devia estar vivo. Rosa, está ouvindo, Rosa? Você era para estar morto. O Caio, então, nem se fala. Mas por que nós não estamos mortos? Por que não fomos fulminados no primeiro pecado, na primeira desobediência? Porque a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Você sabe o que é misericórdia? Eu preciso ensinar isso para vocês. Misericórdia é não aplicar a condenação que é justa. Se no Brasil tivesse pena de morte, aquele coronel da PM seria condenado à morte. Ter matado a esposa dele, linda, que era soldado, e ele está lá insistindo que não matou, está tudo contra ele. Ele já está preso. Se tivesse pena de morte, ele chega diante do juiz com todas as provas que já tem, o juiz dizia: olha, você sabe que a pena para você é morte, ok? Ele vai dizer o quê? Ele sabe que é. Aí o juiz fala para ele assim: mas vai embora, você está solto, eu não vou te prender, eu vou te matar. O juiz teve misericórdia. Isso é misericórdia. Às vezes a gente usa a expressão, não sabe, né? Se teu filho, né, merece uma surra por alguma coisa grave que ele fez, você pode chamar e dizer: olha, você merecia que papai te desse uma surra de marcar. Papai não vai te dar a surra. O que o papai teve? Misericórdia. Está percebendo? E a Bíblia diz que toda manhã Deus renova a misericórdia dele conosco. Por isso que ela está comigo. E mais do que isso, Ele nos ama de uma forma incompreensível. Amém. Ele insiste conosco. Amém. Não adianta a religiosidade. Então, Isaías, Deus fala para Isaías sobre o jejum. Lembra quando Jesus chegou, ele ia em cima dos fariseus, não é? Bravo, para falar do jejum. Então ele fica claro, que nós falamos, o professor aqui hoje nos chamou atenção, a detalhes na Bíblia que ele fica sabendo por causa da nuance. Como é que os fariseus jejuavam? Acho que botavam maquiagem, fazia cara de fome, cara de piedoso, né? Jesus falou: não, você não precisa fazer isso. Se você faz, fazer oculto. Porque da mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Agora o Pai que está no céu está vendo. Então o jejum, muitos de nós fazemos como religiosidade, como um ato religioso. Eu vou fazer um jejum para agradar a Deus. Está teologicamente errado. Irmão, vamos jejuar para o irmão ficar curado. Eu não preciso jejuar para ter cura. Eu não preciso jejuar para ganhar emprego. Eu não preciso jejuar para ter uma mulher bonita. O jejum é algo sobrenatural, incompreensível, que me aproxima de Deus. Eu jejuo para mortificar o meu corpo, para ter mais sensibilidade ao Deus, ao Espírito, para eu crescer, para mais nada. Teologicamente é errado. Senão seria um ato religioso. Eu não vou incentivar minha igreja a fazer religião.
Religião, não. Agora, santidade, sim. Agora, o que é santidade? Estamos pregando religiosidade e santidade. Eu peguei aqui o jejum, e o texto vem e fala, o que é fazer jejum? Olha, quebrar o jugo do oprimido, atender o pobre. Fala, mãe. Soltar as correntes da injustiça. Olha, quebrar as injustiças. A Bíblia chama de bem-aventurado aquele que pratica a justiça de Deus. Então, ali tem uma série de atos práticos que nós estamos fazendo jejum, mas a gente não faz isso. O que adiantou o jejum, caramba? O que adianta jejuar? O que adianta dar o dízimo? O que adianta eu vir na igreja religiosamente? Não tem essa expressão? Eu vou todo domingo religiosamente para a igreja. Cuidado com essa palavra, você nunca vai falar isso depois dessa mensagem. E eu vou para a igreja para agradar a Deus? Você vem para cá no culto para agradar a Deus? Eu atendo uma atividade da igreja para agradar a Deus? Não, eu atendo porque tenho um compromisso com Deus. O jejum que desejo não é esse. E aí lá vai o Senhor falando. Depois você leia isso. Eu estou pegando o jejum para falar de religiosidade. Mas tem outras coisas. É o dízimo. Vim para a igreja, né? Trago quilo para a cesta básica. Se eu faço isso para agradar a Deus, não traz não. Traz não, porque você não está abençoando ninguém. Agora, se você traz isso, porque a palavra de Jesus, Deus fala através do profeta, e Jesus fala que eu não posso ficar insensível ao irmão que está passando dificuldade. Você tem um carro? Beleza, né? Mas você já levou o irmão na casa dele alguma vez no carro? Você tem alguma coisa, mas você já compartilhou com o teu irmão que não tem? Você tem uma casa, você já hospedou algum irmão na sua casa? Porque precisava, dentro da circunstância? Está entendendo? E você precisa falar para o pastor, falar para a igreja? Não precisa. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Se eu vou à casa de Deus, porque ali é a casa de Deus, eu entendo teologicamente o que é a igreja, a importância da igreja. A igreja não salva. Mas a igreja é importante. Por que a igreja é importante? Porque a Bíblia nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Eu sou um dedo, um olho, eu sou uma unha. Não interessa, mas eu faço parte do corpo. E se eu tirar a unha, vai doer, vai fazer falta. Aí vai nascer outra unha. Por isso que o Mark e a Thaís, apesar de nos fazer falta, eles não são insubstituíveis. Eu não sou também insubstituível. Porque Deus vai nascer outra unha. Vai nascer outro dedo. Deus não deixa o seu corpo, Ele cuida da igreja. Amém. Então eu venho à igreja porque eu tenho um compromisso com Deus através da igreja. Eu quero fazer a obra de Deus. É através da igreja, irmão. Mas se eu fizer a obra de Deus sozinho em casa, se você começar na tua casa a fazer a obra de Deus, ali vai nascer uma célula, ela vai acabar virando uma igreja. Você está fazendo a obra de Deus. Mas é cuidado, que eu posso estar tendo uma atitude rebelde de contrapondo a Bíblia. Que a Bíblia fala da igreja. E a Bíblia fala de se congregar numa igreja. Numa igreja, não ficar por aí pererecando, pulando. Eu não tenho ciúme de ninguém. Da minha igreja, que vai um culto no domingo lá em outra igreja. Vai, irmão. E se gostar de lá, vai para lá, mas siga lá. Eu oro, Senhor, traga. Mas se for trazer abacaxi para descascar, leva. Leva para onde Deus quer levar. Mas se quiser vir congregar conosco, para fazer a obra de Deus, para suprir uma necessidade, que venha. Esse menino, ele é um, como é que a gente fala? O polimúsico? Multi-instrumentista. Obrigado. Então, ele é multi-instrumentista. O Mike toca vários instrumentos. Quem não quer na sua igreja um cara que toca vários instrumentos? Vai, irmão, Deus abençoe, já abençoamos.
aprove o Senhor, vai trazer outro. No tempo de Deus. Nós somos da época, né, que a Rô tá aqui. A mais velhinha foi embora, né? É muito rebelde, amém. Depois da minha, a mais velhinha é a Rosana. Quanto tempo, Rosana? Nós cantamos aqui com o playback. Não tem nenhum músico. Muitos anos. Poxa, nós tivemos até hoje um Mike, um Felipe, um Lorna. Porque mais eu não quero mais ninguém. Para mim está ótimo. Mas claro que Deus, Ele vai cuidar. Então eu não estou preocupado. Porque nós não estamos aqui com religiosidade, nós estamos aqui porque nós conhecemos o Senhor e queremos servir o Senhor. Então, o que é santidade? A palavra santo, sabe o que significa? Separado. Você é santo. Porque você foi separado. Separado de quê? Do mundo. Jesus falou na oração sacerdotal, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Onde é o nosso lugar? É a eternidade, é o céu. Para lá que nós vamos caminhar. Nós temos que ser preparados para morar lá, viver lá. Então, a santidade é estar separado. Ter essa consciência e saber que o mundo, ele não vai me dominar, mas eu vou brilhar no mundo. Olha, se fosse aqui à noite, estiver tudo escuro e faltar luz, isso aqui vai ficar um breu. Aí alguém, né, fuma, acende um isqueiro. É engraçado que festa de aniversário, na hora de acender a vela, olha, quem é que tem isqueiro aí? Ninguém tem, né? Só tem crente, ninguém tem isqueiro. Mas se você acender um isqueiro, é tudo breu, o que vai acontecer? Em volta daquele isqueiro, a escuridão vai ser afastada. Então nós estamos no mundo para isso. Para trazer luz para o mundo. Esse mundo é fétido nos seus valores. Nós estamos no mundo para quê? Para perfumar o mundo. Amém. Estão percebendo? Isso é a santidade. A santidade é isso, eu saber que o meu papel nesse mundo é influenciar e não ser influenciado. Deus colocou aonde? Onde é que você trabalha? O doutor Warner, lá na clínica que ele trabalha, ele brilha. O Mike, o Felipe, na empresa que eles trabalham, mesmo que seja online, o vídeo chamado, eles brilham. Onde você estiver, você brilha. Amém. Eu tenho uma palestra que eu dou que é vocação com propósito, que eu cito o exemplo do médico cirurgião. Você pode imaginar um médico cirurgião que tem meu Senhor, tem santidade com o Senhor, ele está separado, ele sabe do conceito, ele quer viver a vida dele em obediência ao Senhor, ele está lá operando, e ninguém opera sozinho. Um centro cirúrgico, como eu já operei mais de 30 vezes, eu sei o que é isso. Tem uma montoeira de gente em volta, tem o cirurgião-chefe, tem outros cirurgiões auxiliares, tem a enfermeira instrumentista, mestre de instrumento, enfermeira que mexe naquele aparelho, né? Gente pra caramba, para dar vida àquela pessoa. E ele está lá lutando, rasgando, cortando, e fica lá um aparelhinho, né, assim, né? Não é? De repente o aparelho, o cirurgião está lá, certo do Senhor, trabalhando, suando, aí vem uma enfermeira, já viram? Pega um lencinho assim, seca o suor, porque o suor não pode cair. Aí de repente aquele aparelho, ele faz assim. O que significa? Morreu. Já foi. Aí aquele cirurgião, que é servo de Deus, ele para, sem falar nada para ninguém, coloca a mão dele assim, Senhor, em nome de Jesus, eu não queria perder esse paciente. Senhor, escotaram os meus recursos, só o Senhor pode agora. Em nome de Jesus, Senhor, dá vida a esse homem. Aí o aparelho, O que você acha que os outros vão? O que vai acontecer com os outros? Eu vou trazer aqui o João. Eu vou trazer o João aqui, vou levar ele a outras igrejas. Onde quiser. João, lá em Gravatá, olha, você conhece bem Gravatá, ele é o administrador do condomínio onde eu fiquei. Que o meu irmão na fé tinha uma casa lá, nos entregou a casa e ficava lá, quase um mês, né, mãe? Lá. E fiquei amigo do João. O dono da casa, que é nosso amigo, é irmão na fé, amigo do João, me apresentou o João. E eu conversava com o João, que homem de Deus, eu vou trazer ele aqui. Fui pregar, ele não é pastor, ele é diácono, presbítero, sei lá. E eu fui pregar na igreja dele, ficamos amigos. O João me contou do pai dele.
O pai dele não era cristão, não era crente, se converteu. E o homem, ele aposentado, ele vivia, andava de ônibus de graça em Gravatá, ele pegava o ônibus para pregar o evangelho. Pregava o evangelho no ônibus, ia nos hospitais visitar enfermos. O homem é uma bênção. E ele não falava para ninguém o que ele fazia. O João falou que só soube do que o pai aprontava depois que ele morreu, por causa do culto, e os testemunhos que pessoas foram lá dar do velho. Aí ele soube lá no sepultamento do pai, que o pai foi no hospital. Quando ele chegou, uma jovem mãe sai do quarto chorando, desesperada. Ele, mas o que foi, senhora? E foi lá para consolá-lo. Eu acabei de perder o meu filho e ele acabou de morrer. Uma situação dessa, a criança no quarto, o aparelho, de repente, o pai do João não falou para ninguém. Sabe o que esse homem fez, maluco? Porque é doido, né? Ele subiu em cima da cama e deitou em cima da criança. Lembra do episódio bíblico? Quem fez isso? Hã? Foi Eliseu. Aí ele fez isso. Ele subiu e deitou em cima da criança. Sabe? E orou. Aí de repente o aparelho voltou. Agora tu viveu. Aí ele desceu. O que a mãe da criança fez? A mãe da criança se ajoelhou, agarrou nos pés dele e agradecendo. Ele falou: não, para, não sou eu. Eu não fiz nada. Quem fez foi o meu Deus. Ele entregou para todo mundo. Entendeu? A santidade não está em eu ser um religioso, ter atitude religiosa. Dar dízimo, eu não estou convencendo ninguém a não dar o dízimo. Fica tranquilo, Leandro. Vamos continuar dando o nosso. Não é o fato de eu dar dízimo, vir para a igreja, sabe? Orar nas refeições. Eu oro nas refeições até hoje. Orar nas refeições, etc. Não, santidade é eu estar separado, eu estar consciente que eu não sou desse mundo, eu estou nesse mundo para testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida, a mais poderosa pregação do Evangelho. Eu contar a diferença que Deus faz na minha vida. Quando ninguém está vendo, como o pai de João fazia. E o João me contou que o pai chegou em casa e não contou para ninguém, porque ele não queria correr o risco de ser exaltado. Está percebendo? A pessoa pensava que era ele. Não era ele. Isso é santidade. Santidade não é eu não ter pecado, não é eu, sabe, exaltar minha voz com a minha. Santidade é eu saber que eu sou separado por Deus para glorificar o nome dele em tudo que eu faço. Para terminar, santidade, eu aprendi com o sogro do meu filho, que ele era professor de escola dominical, eu não era pastor, eu era aluno dele, ele tem o maior orgulho disso. Depois eu fui ser pastor dele. Hoje ele é parente, né? Pai da minha nora, da nossa nora. E ele uma vez ele assim veemente: olha, eu não entendo como é que um crente, Gamaliel, se você está ouvindo, essa é para você. Eu não entendo como é que um crente acorda de manhã, levanta da cama, bota o pé no chão e nem ora. Eu me encolhi assim na cadeira, pensei, era eu. Ele está falando de mim, me escondi lá. Tá? Nunca mais. Aprendi. Mas deixei de fazer isso. Daí, quando eu abro o olho, primeira oração que eu faço: Senhor, obrigado que acordei vivo. Não, porque eu podia acordar pouco, né? Obrigado, Senhor, que acordei vivo. Eu não sei se deu rir como a Rosane viu, mas eu falo isso. Senhor, obrigado que acordei vivo. Eu posso acordar morto, no céu. Eu vou acordar lá no céu. Obrigado que acordei vivo. Segundo, Senhor, eu entrego o meu dia nas tuas mãos. E tudo que eu fizer, eu glorifico o teu nome. E eu olho para minha mãe: me ajuda a ser bom para a maninha. Eu quero ser bom para ela, eu quero ser um bom marido. Pronto, irmão. Santidade pode simples assim. Leia o capítulo 58, é maravilhoso esse capítulo. Ele vai chacoalhar você como chacoalhou a mim. Nós temos sido sensíveis à dor do próximo. Eu estava falando ontem, já tenho falado que eu aprendi, não vou contar história não, porque quem não tem dinheiro conta história, né? E eu conto história. Como é que eu aprendi a parar recente sobre isso? A nossa dor é maior que a dor do outro. Um episódio com a maninha.
Eu senti uma dor, ela também não sabia que ela tinha sentido. Mas a minha é minha, eu senti, então a minha é maior. Até que eu não entendi. No outro episódio, se você quiser, eu posso contar fora da igreja. Como é que a dor dela foi? Eu percebi a dimensão da dor dela. Conta não. Um episódio da nossa história. Então essa tendência, a minha dor é maior. Não, eu tenho essa percepção. O meu irmão está sendo cansado, mas ele está com dor, alguma coisa está acontecendo. Eu vou abraçá-lo, eu vou orar por ele, eu vou visitá-lo, eu vou ligar não. Aqui na igreja, eu olhar para o meu irmão, olha para o São Tomense. Você sabe a história dele? Cada dia eu fico sabendo um pouco mais. Eu falei para a Miriam, eu vou a São Tomé por isso. Escrevam aí, eu vou lá, sabe para quê? Para poder servir o São Tomé. Eu não quero ganhar nada, eu vou tirar do meu bolso. Se a igreja puder me ajudar, ótimo, senão eu vou lá. Eu quero ir lá servir o São Tomé. Porque tem muita coisa que nós podemos fazer por ele. Mas aqui, os que estão aqui, o que você pode fazer? Dá carona para o Rodo, para a Damiana, dá carona para a Angelina, como eu devo tantas vezes, para a Miriam, está aqui, e tantos outros. Por exemplo, eu vou terminar aqui, você parar para você pensar. Eu estou vivendo em santidade. Santidade não é ser santo, ter uma auréolazinha e achar que eu vou, sabe, estou flutuando, vou embora com os anjos. Santidade é a minha consciência de que eu sou separado. Deus me fez para eu glorificar o nome dele, onde eu for, onde eu estiver. 24 por 24, 7 por 7, todo dia, toda hora. Eu sou um representante, eu sou um embaixador, isso é mordomia. Embaixador dele é na terra. Eu vou terminar, você vai orar, pensar nisso, vamos cantar um louvor e eu vou rapidamente falar algumas coisas que vamos fazer, breves alterações na igreja. Deus te abençoe. Por favor, leia em casa Salmo 58. Isaías 58. Leia devagar. Antes de ler, olha, Espírito Santo. Aquilo que o pastor não conseguiu que transmitir, abre meus olhos, quebranta meu coração de pedra, me ajuda, como Romanos 12 fala, transforma-me pela renovação do meu entendimento. Romanos 12, lê lá. Me ajuda a entender mais profundamente, mas acima de tudo, me ajuda a praticar. Que Deus abençoe você. Você que está nos ouvindo, se essa palavra chegou ao teu coração também, então faça isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém.